Paz do Senhor para a igreja, os irmãos que estão aqui conosco, Deus abençoe. Paz do Senhor para os anjos que aqui estão também. Eu creio que Deus está nesse lugar. Quero cumprimentar você que está pela internet nos ouvindo e parou agora para esse momento de culto. Quero convidar você para entrar nesse culto conosco, participar dessa adoração a Deus, porque nós estamos aqui ministrando o Senhor, porque nós vivemos para adoração a Deus. Foi Ele que nos criou. Nós precisamos entender alguns propósitos de Deus na nossa vida e não sair dos propósitos. Às vezes nós criamos nossos propósitos, mas não são os propósitos de Deus. Por isso às vezes nos frustramos em nossa caminhada. Eu quero convidar você para voltar ao propósito de Deus. E diante de tudo que está acontecendo, tem ocorrido nesses meses, no Brasil, no mundo, notícias tristes, notícias desagradáveis, nós temos um Deus que está no controle. E nós queremos voltar para o propósito pelo qual nós fomos criados, para a adoração. Por isso eu quero convidar você a iniciar esse culto conosco, glorificando o nome do Senhor. Glórias ao nome de nosso Deus. Glórias ao nome de Jesus. Nós confiamos nesse nome. E Ele nos cobre. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos cobre, nos purifica. E eu quero convidar você para entrar debaixo dessa cobertura, deste sangue que nos cobre, onde não haverá destruição. Há uma promessa do Senhor, como Ele fez para Israel. Quando havia destruição, quando havia morte, o Senhor, por causa do sangue do Cordeiro, Ele protegeu a casa dos teus filhos. E que Deus proteja, guarde sua casa nesses dias que está acontecendo muitas coisas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Quero orar com você, agradecer você que está entrando conosco aqui, a igreja. Eu quero dizer que nós já estamos retornando. Você é membro da nossa comunidade. Quero convidar você para participar nos sábados, no domingo. Nós temos um bom espaço e está todo organizado aqui para receber dentro desse protocolo, para que todo mundo seja protegido e não cause risco para ninguém. E os irmãos, aqueles que não podem vir, aqueles que têm dificuldade, né, tem uma enfermidade, eu entendo, então nós estamos aqui para ministrar para você. E você também que não nos conhece, você que está passando, que está longe de outra cidade e que também aqui de Capão Bonito pode nos ouvir, pode ser abençoado, quero te convidar para vir conosco, conhecer mais de Jesus. Eu também quero conhecer mais de Jesus. Todo dia eu aprendo mais do Senhor. Nós queremos que você seja abençoado. Peço que você compartilhe esse link, esse momento de culto com uma pessoa que você conhece, que você ama, que precisa de uma oração, que precisa de uma palavra de ânimo, de força. E hoje eu quero falar uma palavra muito importante sobre a presença de Deus, sobre como entrar na presença de Deus. Quero convidar você para você experimentar esse lugar. E experimentar esse lugar e podemos aproveitar do Senhor nesse lugar. É um lugar muito especial, o lugar da presença de Deus. Deus abençoe. Nós vamos orar, pedir que Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família, abençoar os irmãos que estão aqui conosco, que estão chegando aqui, né? Todo o Ziel, o seu Dito, né? Os irmãos, o Igor, de máscara, todo mundo aqui. Deus abençoe, Vene, né? E que você que está na sua casa também seja abençoado. Pai amado, em nome de Jesus, é para te adorar que nós vivemos. Nós corremos para a tua presença, porque só ela nos faz sentir alívio, descanso para as nossas almas. Abençoe esse lar, essa casa, esse tempo tão difícil para a nossa nação, para esse planeta. Nós queremos pedir sua paz. Deus, oramos agora para que todo esse conflito, todas essas lutas, Senhor, comece, Senhor, a cair por terra. Deus, obrigado porque o Senhor está agindo. Nós oramos porque essa pandemia passe, esse poder destruidor desse vírus seja cancelado, essas pessoas sejam recuperadas, outras que estão com enfermidades de qualquer origem, que o Senhor visite agora essa família, essa casa. Combate, Senhor, todo ataque contra a saúde do teu filho, da tua filha. Põe a mão, Senhor, sobre o nosso país.
sobre, Senhor, todas essas condições climáticas, seca, chuva, ó Deus, incêndio em um lugar, outro lugar, só destruição. Deus, traga paz, que cesse, ó Deus, e que o Senhor traga um tempo de descanso, possamos declarar chuvas de bênçãos teremos. É nossa oração nesta noite, chuvas de bênção nessa casa, nessa família, sobre nosso país, sobre nossa cidade. Abençoe, traga paz, harmonia entre as pessoas, em nome de Jesus. Pai, que cesse toda briga, toda intriga, toda confusão, onde o inimigo está atuando, porque quando o Senhor está presente, há paz, harmonia, segurança. Eu intercedo por esse lar e essa casa, que possa ter toda essa harmonia, essa paz, esse amor, essa confiança que vem do Senhor. Por isso eu peço que a tua presença venha neste lar, nesta vida, venha sobre mim, sobre os irmãos que estão ministrando aqui, sobre os irmãos que estão presentes nesse culto. Eu intercedo agora, presença preciosa de Jesus, que nos cura, que nos sara, que restaura nosso interior, nossa alma, nossa mente, todos os nossos pensamentos sejam renovados, restabelecidos. Em nome de Jesus te damos glória. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe você que está nos ouvindo, assistindo pela internet. Nós vamos adorar a Deus com o Wesley, com o Niltinho, com o Marcelo. Quero convidar você para isso em nome de Jesus. Amém. A igreja está aqui. Se os irmãos quiserem ficar em pé ou sentado, fique à vontade. Amém, para adorarmos o Senhor. E eu gostaria que você ficasse numa posição que você pudesse estar louvando a Deus. Você está na sua casa também, pode se levantar, levante, cante ao Senhor, levante, comece a andar para a sua casa, para a sua sala e abençoar, e falar: Deus, o Senhor está aqui, abençoe esse lugar. Comece a profetizar, declarar as vitórias de Deus sobre a sua família, em nome de Jesus. Pra te adorar eu vivo pra ti. Nessa noite vamos entrar no mais profundo em adoração. Vamos declarar que para adorar a Ele, ao Jesus, nós vivemos. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Jesus, pra te adorar, pra te adorar, é que eu vivo, Jesus. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti, Jesus. E as mãos que sustentam o universo estão sobre nós. Nós te adoramos.
nós te adoramos. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. Ele me chama pelo nome, um Deus pessoal, um Deus conosco. Seu nome é Emanuel, Deus conosco. Deixou sua glória, se esvaziou, se tornou servo, se humilhou. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Venceu a morte, ressuscitou, deixou sua glória, se esvaziou, se tornou servo, se humilhou. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Venceu a morte, ressuscitou. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. E as mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. Nós te adoramos. Nós te adoramos. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em ti. Não vou
olhos nus, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo, que faz mudar o mundo, que faz mudar o mundo. Só o teu amor, Senhor, só o teu amor, só o teu amor, só o teu amor pode mudar o mundo, Jesus. E eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento, e eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Aqueles que confiam no Senhor não vão ser abalados, jamais, jamais vão ser abalados, pois confiaram no Senhor, a torre forte, o monte que jamais pode se abalar, jamais pode se abalar. Aquele que confia no Senhor, aquele que busca o Senhor, jamais será abalado, jamais será abalado. Aquele que busca o Senhor, aquele que confia no Senhor, não se abala, não se abala, pois fez do Senhor o seu escudo, fez do Senhor o seu escudo, o seu refúgio. Pois fez do Senhor o seu escudo, fez do Senhor o seu refúgio. Aleluia. E eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento, e eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Oh, aleluia. Eu vou construir minha vida em ti, Senhor, não vou ser abalado. Declare isso no seu coração, irmão. Eu vou construir minha vida em ti, não serei abalado. Davi disse: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não podem ser abalados. Na construção dessa palavra significa não há poder que os abale. Eu gostaria que você firmasse nisso. Deus abençoe teu filho e tua filha, que nada possa nos abalar em ti, Senhor. Possamos voltar para ti em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os irmãos. Obrigado, aleluia. Eu quero ler com vocês o livro de Isaías, capítulo 35. Se você está aí na sua casa, pela internet, pegue a Bíblia, a palavra de Deus, é a carta de Deus para nós. Eu quero ler com vocês uma passagem no livro tão precioso, o livro de Isaías, esse profeta tão especial, um profeta chamado messiânico, um profeta que ele aponta para Jesus,
né, ele fala de Jesus, ele fala do nascimento de Jesus, ele declara o Emanuel, e aconteceria que o Emanuel, ele estaria conosco. Eles não tinham a presença de Deus, Deus não era presente nesse primeiro testamento, dessa forma como nós temos agora em Jesus. Deus conosco está, amém? Deus abençoe. São versículo 1, 2, 3, mas eu quero ficar com o versículo 3, que diz o seguinte: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Numa tradução mais atualizada diz: fortalece as mãos cansadas, né, as mãos fracas, e firma os joelhos fracos, ou joelhos que tremem, joelhos vacilantes. Nós temos aqui essa passagem, esse versículo, e eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essa ação de Deus na nossa vida, amém? Os irmãos podem se sentar, você na sua casa pode tomar nota do que nós vamos falar, porque eu quero orar junto com a igreja que está aqui, com você que está nos ouvindo pela internet, e aprender um pouquinho sobre Deus e conosco, sobre o que Deus quer conosco. Nós temos alguns domingos, alguns meses atrás, nós temos convidado alguns irmãos para dar um testemunho e compartilhar a vida com Deus. Eu quero deixar aqui estendido, você que quer compartilhar aqui, cada membro da igreja, eu acho que dá para a gente fazer, você, pessoal do curso de obreiros, eu gostaria de convidá-los também para trazer um depoimento, uns 10 minutos, falar sobre vida com Deus, como Deus mudou a sua vida, como era e como você está. Eu acho rico essa experiência para compartilhar com as pessoas, porque às vezes vocês acham que a gente já nasceu pronto, e não. Nós passamos por muita tempestade, foi Deus que nos transformou, foi Deus que nos mudou, e isso é muito rico quando eu compartilho como Deus transforma a nossa vida. E por que eu estou hoje falando aqui? Porque lá atrás Deus mudou a minha vida, Ele mudou a nossa vida. Então eu estendo aqui para a igreja, nesse sábado, nosso tempo de testemunho e compartilhamento. Mas eu quero falar ainda com vocês sobre vida com Deus, porque não tem como falar outra coisa. Vida com Deus é muito mais do que você ter um culto, você ter um conhecimento. Vida com Deus é um estilo de vida, é uma maneira de viver com Deus diariamente. Não é só assistir um culto, não é ter uma mente bíblica, não é ter um comportamento religioso, mas vida com Deus é uma companhia de Deus na nossa vida. E vida com Deus começa com oração. Eu quero falar sobre oração, e eu quero falar sobre postura de oração com vocês. Há 2 grupos no Novo Testamento que seguiam Jesus. Jesus era acompanhado por 2 grupos de pessoas. Um grupo maior, que a Bíblia chama de multidão, que estava ali sempre presente para ver o que Jesus estava fazendo, curiosos, para ouvir a pregação, para receber aquele conhecimento, para ver os milagres, para comer o pão que Jesus multiplicava, os peixes, ouvir as palestras de Jesus e ser cheio da palavra que ele transmitia. Mas a multidão, ela tem um limite. Eu quero dizer, você que está nos ouvindo hoje, quero convidar você a tomar uma posição, para que a gente deixe de ser multidão, e a gente passe a fazer parte do segundo grupo, que é o grupo dos discípulos. São aqueles que seguiam Jesus de perto, eles eram próximos de Jesus, eles não só viam ou estavam presentes para ver Jesus e comer o pão e a multiplicação dos pães e peixes, mas eles estavam ali para ajudar, para cooperar com Jesus. Eu entendo que o papel da igreja é muito parecido com o papel dos discípulos, para ajudar Jesus, o Espírito Santo, a alimentar essa multidão que segue Jesus ainda de longe. Mas por causa dos discípulos, que essa multidão foi conquistada.
Jesus conquistou 12 discípulos, mas trabalhou tão bem com esses 12 discípulos, na verdade 11. E depois o que aconteceu? Depois da morte de Jesus, mesmo com a ausência dele, o Espírito Santo veio, tomou tão forte os discípulos que a pregação de Pedro, numa noite só, alcançou 3.000 almas para Cristo. 3.000 almas. E ali o evangelho se multiplicou, e as pessoas começaram a decidir deixar de ser multidão, de seguir Jesus, só para assistir como um espetáculo, para participar como discípulos. Então começou o novo nascimento, o batismo nas águas, e também começou a prática da ceia, já com aquela multidão. No início só os discípulos comiam a ceia. A ceia é celebrar, é aliança, é pacto. Então eu quero convidar você para ter uma vida de discípulo. Quero convidar a igreja, os irmãos que estão aqui. Nossa vida precisa dar um passo a mais. Eu preciso me tornar um seguidor de Jesus, como os discípulos, não como a multidão. A multidão não tem compromisso. A multidão, ela está presente só quando está legal. Quando vem perseguição, ela some. Ela não tem intimidade com Jesus. E a multidão, ela não quer pagar o preço. Quando Jesus estava com os discípulos perceberam que Jesus orava, que Jesus entrava na presença de Deus. E os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. A multidão não queria aprender oração. A multidão queria: Senhor, ore por mim, ore por nós, faça isso, faz um milagre. A multidão quer a coisa pronta, mas os discípulos queriam ajudar Jesus a fazer. Os discípulos queriam aprender a oração. Então eu quero entrar agora nesse texto. Uma coisa muito importante na oração, nesse tempo com Deus, é a nossa postura. E o texto que eu introduzi com o livro de Isaías, aqui no Antigo Testamento, ele fala: fortalecei as mãos frouxas. Mãos fala de atitude, mãos fala de decisões, mãos fala daquilo que eu me comprometi a fazer. Mãos frouxas, mãos que vacilam, mãos cansadas, mãos fracas, falam de atitude de pessoas que prometem, que falam que vão fazer, que falam que estão aliançadas e não fazem isso. Aqueles que dizem que vão e param, né? Nós estamos vivendo uma época tão difícil, tão complicada, que a gente pensava que por estarem junto, nos lares, nas casas, essa pandemia toda, e o pessoal dentro da casa, mesmo no isolamento, fosse fortalecer os laços familiares, fossem fortalecer os casamentos, os relacionamentos dos pais com os filhos, fossem melhorar o estado emocional da família, porque agora eles vão ter um tempo de estar juntos. Mas o que aconteceu foi o inverso. Os conflitos começaram, porque eles começaram a viver tão juntos e perceberam que não se conhecem. E as mãos que falavam que vai até o final, que eu obedeço meu pai, que eu obedeço a minha mãe, as mãos que significam atitudes de promessas, que falam: meu casamento é fiel, eu vou ser fiel a você. Começamos a ter brigas, confusões, separações. Mas está escrito no texto que não é você que fortalece. Está escrito que é Deus que vai fortalecer. Mas como Deus vai fortalecer minha vida? A partir do momento que eu me torno um seguidor próximo de Jesus, o Senhor vai me transformar. Ele vai fortalecer minhas mãos, as minhas atitudes e as minhas promessas. Eu não vou quebrar as minhas promessas. Estamos vivendo uma época que as pessoas quebram sua palavra como se fosse um lápis, como se fosse uma bolacha, como se fosse qualquer coisa de plástico. Elas não têm nem vergonha de quebrar aquilo que elas falam, suas promessas, suas palavras. Voltam atrás, porque elas não têm a presença de Deus. Mas é o Senhor que vai fortalecer. Eu quero convidar você para sair desse segundo grupo, que é o grupo da multidão, que só assiste, que só vê, que só acompanha de longe. E eu faço um apelo para a igreja, que nós
procuremos estar no status de discípulos. O que eu posso fazer, Senhor, para você? Sabe de uma coisa que Deus mais ama são vidas, são almas, é igreja. Eu estava vendo esses dias um professor de hebraico explicando sobre a palavra tenda, e ele explicando que a palavra tenda é formada por 3 letras hebraicas, e significa Deus se revela. Diferente do português, que nós temos nomes, cada nome no hebraico tem um significado. Tenda é o lugar que Deus se revela. Deus não se revela em qualquer lugar, porque hoje é importante a igreja não é o templo, a igreja é a nossa unidade, nossos irmãos, estarmos juntos, onde Deus se revela. Precisamos ter uma revelação de Deus, para Ele fortalecer nossas mãos. Como ter uma família sem estar na tenda do Senhor? Sem ter a revelação de Deus, e sem saber como educar os filhos, como respeitar os pais, como tratar uma esposa, um esposo, nesses momentos de crise, de dificuldade, onde nós precisamos ser altruístas, mas muitas vezes nos tornamos egoístas. Aí a misericórdia de Deus vem, e precisamos da revelação de Deus, precisamos da igreja, estar na igreja, porque a igreja é o lugar onde Deus se revela. No Antigo Testamento, Deus queria falar com Moisés, Deus queria falar com Israel, Deus queria falar com o seu povo, então Deus pediu que eles fizessem uma tenda, um tabernáculo, e aquilo não era só para tomar tempo das pessoas, não era só para dar trabalho, não era só para gastar com recursos, não é um lugar só para dar despesa, mas é um lugar de encontro, para que Deus pudesse se revelar quem? Para todas as pessoas. Deus não quer se revelar só a mim, mas Deus quer revelar a cada um dos irmãos que estão aqui, cada um de vocês que estão nos ouvindo. Então, quando o texto diz fortalecei as mãos frouxas, mãos fala de atitude, decisões, pessoas que não são constantes na sua palavra, não são constantes nas suas atitudes, não cumprem o que falam. Nós estamos vendo um vazamento de vida cristã nesse tipo de comportamento. E às vezes nós estamos tendo isso dentro da igreja. O segundo texto, segunda parte do texto, a parte B, fala: firmai os joelhos vacilantes. É interessante que esse é uma ordem, é um pedido que o Senhor fala, que a gente precisa firmar os joelhos. Essa é uma atitude que eu tenho que fazer. Deus vai nos fortalecer, Deus vai nos firmar, mas eu preciso ter joelhos firmes. E joelho fala de oração, joelho fala de se prostrar, joelho fala de entregar. E é interessante que joelho, né, na cultura antiga, fala que joelho é onde as pessoas se firmam. E joelho, a postura de joelho significava autoridade, poder. Por isso, quando a pessoa se dobra, quando a pessoa fica de joelhos, ela se submete, ela diz: eu entrego o meu poder a você. Quando você fica de joelhos, você está dizendo a Deus: Deus, eu me submeto a você. E eu acho que nós precisamos voltar a nos buscar a Deus de joelhos. Eu acho que muito tempo a gente perdeu essa reverência. E talvez a postura não signifique nada, mas através dessa postura, o Espírito Santo começa a falar para a gente que não é só ficar de joelho, mas é submeter à vontade de Deus. E eu quero contar uma história, uma ilustração que eu li sobre os pássaros. Dizem que os pássaros, eles sobem, eles voam e eles descem nas árvores, nos galhos, eles ficam nos fios, e quando eles ficam ali, eles dormem. Eles até dormem ali naquele fio, nas árvores, e nunca a gente viu um pássaro cair. Quem viu um pássaro cair aí? Cochilou, caiu? Não, o pássaro não cai. Por que o pássaro não cai? Aí estavam estudando isso. Acontece que o pássaro ele tem um joelho invertido. Então quando ele se senta, quando ele abaixa, ele dobra o joelho. E a posição com que ele dobra o joelho trava suas garrinhas, suas patas. Então, por causa da sua posição de ficar de joelho, mesmo com o joelho invertido, as suas patas travam. Então, mesmo no fio, ou no galho, ou na árvore,
aquele pássaro pode dormir, pode ficar a noite toda ali, pode dar um vento, porque enquanto ele está de joelho, ele não cai. E eu quero trazer isso para a nossa vida cristã, porque muitas vezes nós caímos, muitas vezes a gente não permanece com qualquer ventinho, às vezes nem precisa ventar, tem gente caindo sem vento, subiu num galho e não consegue parar lá, dá uma cochilada e já cai. Por quê? Porque não dobra os joelhos. E eu não quero falar que postura de joelho pode nos salvar, não é isso. Mas quando você tem uma postura de coração, você entende se aproximar de Deus com uma certa posição. Então, a oração que nós praticamos, que é buscar Deus, a oração é aprender a orar com Jesus, é aprender a falar, ela está ligada também à nossa postura, né? E eu quero ler uns versículos aqui, porque Jesus também orava dessa forma. Jesus também orava desta maneira. E orar é falar com Deus, orar é aproximar-se de Deus. Os discípulos falaram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, porque eles estavam vendo Jesus orar, e eles falaram: nós queremos também. E como é importante a gente ter uma vida de oração, amém, igreja? Como é importante você ter vida de oração. Nós chegamos aqui e eu fiz um apelo para a igreja, para os pastores principalmente. A gente está aqui bem antes do culto, e para a gente orar, para a gente interceder, e eu sinto mais tranquilo, mais leve, eu sinto que está fluindo, e eu sei que Deus está fazendo a sua obra, porque na oração Deus opera. Então eu acho que é muito importante a oração. A oração é como um casamento. Não adianta você investir tanto no casamento, você investiu tanto no casamento, aquela festa maravilhosa, mas o que aconteceu antes do casamento? Um amor, uma entrega, uma dedicação, uma vida íntima, uma vida que prometeu uma entrega o resto da vida. Aí a gente faz uma celebração. Então o culto, nosso culto não pode ser um culto sem oração. Não adianta você fazer um evento bonito aqui e tal, se a gente não tiver negociado algumas coisas, não tiver passado por um namoro, por um noivado, não vim com graça, não vim buscando a Deus, não vim ser apaixonado por Deus. Senhor, eu vou entregar todas as coisas nas tuas mãos, eu vou confiar, eu vou me prostrar, eu vou abrir mão das minhas autoridades, né? Joelho significa autoridade, eu vou render ao Senhor. Então você entrega tudo a Deus. Então o culto vai ser maravilhoso, o evento vai ser lindo. Mas quando a gente tem um evento sem a gente fazer essa entrega, sem ter essa oração, sem ter essa experiência com Deus, esse culto pode até ser bonito, mas depois do culto, esse compromisso pode acabar. Então a oração é uma chave da vida do cristão, e nós precisamos aprender a orar. Jesus fala sobre oração, aproximar de Deus, é meio de palavras, pensamentos, isso inclui confissão. Nós estamos falando, eu vi esses dias alguém falar que precisamos de um avivamento, mas todo avivamento precedia de arrependimento, choro, desculpa, porque decisão de mudança. Se nós estamos vivendo onde as pessoas, a igreja não tem vontade de mudar, não tem decisão de mudança, ela vai ficar do mesmo jeito, não haverá avivamento. O avivamento começa com arrependimento, e o arrependimento traz visitação de Deus, traz graça de Deus. Mas enquanto não há arrependimento, o avivamento tarda. E avivamento não é a gente ficar pulando, gritando, não funciona, isso não é avivamento, isso é movimento, isso para. Por isso muita gente faz todo esse movimento, mas não tem vida santa, não tem santidade. Então nós precisamos experimentar arrependimento genuíno, que traz mudança de caráter. A primeira mudança é caráter, honestidade, integridade, são sinais de quem anda na presença de Deus, na oração, na aproximação com Deus. Então na oração eu confesso meus pecados, na oração eu adoro, eu clamo a Deus e etc. E aí você fica à vontade, porque na presença de Deus você vai ter muita liberdade.
Marcos capítulo 14, verso 35, diz o seguinte: e Jesus foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. E às vezes o ato de ficar de joelho também era um ato de colocar a sua testa, a sua fronte no chão. É uma atitude de entrega, de arrependimento, uma atitude de se render. Toda vez quando eu vou orar, eu fico pensando, às vezes eu oro sentado, deitado, mas eu tenho sentido uma necessidade de tratar o meu corpo, falar: ó, Nivaldo, fica de joelho, se renda ao Senhor, hoje vai adorar o Senhor. Nossa carne não quer, nosso corpo não quer, mas aí nós vamos saber quem manda. Você tem que mandar. O homem interior, o novo homem que Deus fez, precisa dominar o homem velho. Então nós precisamos aprender com Jesus. Se Jesus ficou de joelhos, quem sou eu para não ficar? Lucas 22, 41. Então se afastou a uma distância, mais ou menos uns 30 metros, e ele estava com os discípulos orando ali, e de repente disse: fique aí, eu vou ali adiante orar. Ajoelhou-se e começou a orar. A palavra diz que ajoelhou-se e começou a orar. Quando eu me coloco de joelho, eu estou me rendendo a Deus. Às vezes a nossa oração não tem nenhuma expressão de rendição. Às vezes a nossa oração é um blá 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 que não tem nenhuma característica de arrependimento, de rendição para Deus. Às vezes nossa oração é só pedindo para Deus fazer o nosso jeito. Isso não é oração. Nós não podemos entender desse jeito. Então, dobrar os joelhos significa venerar, adorar, amar com intensidade. Quando você fica de joelho, você está querendo dizer: Deus, estou te amando com intensidade. Se prostrar, nós vemos algumas passagens na Bíblia que as pessoas chegaram, a Bíblia diz que se prostraram e o adoraram, e eles saíram com milagres. Se você precisa de um milagre, precisa aprender a ser como os discípulos. Primeiro, aprenda a orar. Segundo, se coloque do joelho para orar, porque foi o que Jesus fez. Então o joelho significa força, poder e ao mesmo tempo fraqueza. Quando nós nos colocamos em pé, isso significa resistência. E nós precisamos quebrar a nossa resistência. Vamos nos colocar de joelho. Na sua casa, se coloque de joelho. Os irmãos que estão aqui, quando você chegar, aprenda, retomem essa prática da vida cristã. Quando a gente fala nossa postura de joelho, não é algo que acontece com uma igreja X ou Y, não é algo que começou nesse século, não é algo que começou lá com os mandamentos. Lá na época dos patriarcas já se faziam isso. Eles se prostravam, eles se colocavam de joelhos, eles falavam: Senhor, faça a sua vontade. É lógico que não posso exigir, é lógico que a gente não pode fazer disso uma regra, toda oração tem que ser de joelho. A gente conhece algumas culturas religiosas que não fazem oração senão de joelhos, mas não fazem oração ao Deus vivo, porque existe um Deus vivo, Ele é o Deus Criador, Ele é Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Este Deus merece todo louvor, e nós damos a Ele toda a honra e toda a glória. Da posição do nosso corpo, nós temos 4 posições. Nós podemos ficar em pé, nós podemos ficar sentado, deitado ou de joelhos. Então Jesus, Ele ficava em pé para caminhar. Isso fala de atitude. Quando você está andando em pé, fala de atitude. Eu estou tomando uma atitude. Quando você está deitado, você está descansando. Jesus também deitou para dormir, para descansar, para você descansar, para você retomar suas energias. Mas Jesus também se sentava. Vários textos bíblicos dizem que Ele se sentou para ensinar, sentar para aprender. Então eu preciso sentar com os meus discípulos, sentar com os membros da igreja para aprender, para ensinar. É importante nós nos assentarmos para isso, discipulado.
mas também precisa caminhar, levar o evangelho. Mas também Jesus, ele ficava de joelhos, ele também orava. São as posições do nosso corpo. Precisamos retomar isso. Precisamos caminhar, pregando o evangelho. Precisamos sentar para estudar, para aprender a palavra de Deus. Precisamos descansar, deitar para nós ouvirmos aí e realmente sermos restaurados em nosso trabalho. Mas precisamos também nos colocar de joelho. O apóstolo Pedro também ficava de joelho. E ele estava aqui no livro de Atos, capítulo 9, versículo 40, numa situação muito séria. Aconteceu algo, e ele precisava fazer ali uma manifestação de Deus. Ele estava pregando Deus, e alguém chama ele, olha, está acontecendo uma coisa aqui terrível, e chamaram ele para orar. E diz o seguinte, que Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Ele foi orar por uma pessoa que tinha morrido. E por que ele mandou as pessoas saírem do quarto? Porque curiosidade, multidão, não traz presença de Deus, afasta a presença de Deus. A incredulidade afasta a presença de Deus. Uma passagem no Antigo Testamento com a vida de Gideão, Deus mandou 27 mil homens voltar para casa. 27 mil, era 30 mil, volta 27, depois ficou 3 mil, Deus falou, é muito. Volta também o 2.700, só ficou 300. Por quê? Porque Deus quer pessoas que tenham fé. É com pessoas que têm fé que Deus vai promover as coisas. Então Pedro mandou sair, sai do quarto. Tinha uma pessoa que todo mundo, morreu, todo mundo falou que estava morrendo. Mas ele falou assim, no Espírito Deus falou para ele, ela vai ressurgir. E diz o texto, Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, sabe o que ele fez? Antes de orar, ficou de joelho, ajoelhou-se e orou. Por que o texto está falando exatamente isso? Poderia falar, e orou. Por que o texto está falando que ele se ajoelhou? Por que Jesus ficou de joelho e orou? Porque todos dão ênfase, porque está falando de algo mais. Está falando de rendição, está falando de submissão, está falando de ser um canal de Deus. Quando nós nos colocamos de joelho, eu estou dizendo, Senhor, eu quero ser seu canal, eu quero que o Senhor use a minha vida, eu não quero usar Deus, eu quero que Deus me use. Ele ajoelhou e orou, e voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levanta-se, e abriu os olhos, e vendo Pedro, sentou-se. Ela viu Pedro de joelho, clamando a Deus, e ele se levantou. O apóstolo Paulo também, Efésios 3,14, por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Amém? Então eu quero convidar a igreja, quero convidar os irmãos para que você que está nos ouvindo, você talvez você não sabe nem orar, então peça para Jesus. Jesus ensinou os seus discípulos orando o Pai Nosso. Primeiro se identifique com Deus, saiba quem você é. Quando você chama alguém de pai, é porque você tem certeza que é um filho. Então comece a chamar Deus de Pai. Deus, Pai nosso que estás no céu, santo o teu nome. O Senhor nome não é contaminado, não é qualquer nome. O Senhor é santo. Venha teu domínio, venha teu reino, venha a tua vontade, venha o que o Senhor quer trazer para mim, seja feita a tua vontade nos céus e na terra. Nós sabemos de cor a oração do Pai Nosso, mas não sabemos orar diante de Deus. Então eu quero concluir com vocês, pedindo que você se aproxime de Deus, que você tome uma decisão nessa noite. Eu não quero ser somente uma multidão, eu não quero seguir Jesus, eu não quero seguir uma igreja, eu não quero seguir líderes, eu quero ser discípulo de Jesus. E discípulo de Jesus faz o que Jesus faz. A multidão não faz o que Jesus faz, a multidão só vê o que Jesus faz, e nós precisamos como igreja, parar de ver o que a igreja faz, precisamos ser igreja, para fazer o que Jesus faz, aí sim, nosso cristianismo se torna real. E eu quero dizer para vocês nesse fechamento aqui, que nós precisamos voltar aqui para a ilustração daquele pássaro. Quando o pássaro ele assenta num galho, quando ele se assenta num fio, ele pode então fechar os olhos, e ele pode dormir,
porque ele está de joelhos, e quando ele está de joelho, ele não cai. E nós vamos orar, amém? Se você, na sua casa, puder ficar de joelhos, eu gostaria que você tomasse, não porque de joelho vai fazer alguma diferença na sua vida, mas porque você está crendo nisso. A igreja que está aqui conosco, eu também, os irmãos, se você puder, aqueles que puderem, eu gostaria que se colocasse de joelhos, e vocês falassem: Senhor, eu não vou cair, me escuta, Senhor, ouça. Pedro orou por uma coisa impossível, a mulher estava morta, ele orou por ela, então ela abriu os olhos, e foi despertada. Mas uma coisa que Pedro fez antes de ficar de joelho, e antes de orar, tirar do meio do quarto os incrédulos, tire do meio do seu coração toda dúvida, toda incredulidade. Talvez isso não sejam pessoas, sejam sentimentos que temos, que afasta o que Deus quer fazer, a falta de fé. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Se você, igreja, puder ficar de joelhos, nós vamos cantar esse louvor, e depois desse louvor eu vou orar, e nós vamos encerrar com uma intercessão sobre a sua vida. Você que está de joelho na sua casa, você, a igreja aqui, os irmãos que estão conosco de joelho, eu queria que você, irmão aqui da igreja, ajude a interceder pelas pessoas que estão aqui na internet, para que essa cura aconteça, para que essa enfermidade vá embora, essa dor. Algumas pessoas aqui podem ter dores de joelho, porque joelho dói, mas Deus vai te curar desse joelho, porque você vai render sua vontade a Deus. Você vai ser curado desse diagnóstico que você teve. Talvez essa semana você recebeu um diagnóstico muito delicado, mas você vai se colocar de joelho e Deus vai te salvar. Mas tire do seu coração toda incredulidade, tire esse excesso de informações negativas, excesso de religiosidade, excesso de incredulidade, vai embora. Se coloque de joelho, se renda ao Senhor, como Jesus fez, como Pedro fez, como Paulo fez, como a igreja primitiva fez. Renda-se ao Senhor. Precisamos aprender, nos humilhar, para que o Senhor venha nos avivar com o seu Espírito Santo. Aleluia. Dobro os joelhos e o coração, Espírito nos quebranta, nos afastamos de todo mal, deixamos a iniquidade, ó, dê-nos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidade, ó, dê-nos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidade. Dobra os joelhos e o coração, Espírito nos quebranta, nos afastamos de todo mal, deixamos a iniquidade, ó, dê-nos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidade, ó, dê-nos mãos limpas
busca a tua face, ó Deus de Jacó. Ó, deixe-nos ser a geração que te busca, Deus, e busca a tua face, ó Deus de Jacó. Buscamos tua face, ó Deus de Jacó. Eu busco a tua face. Aleluia. Senhor Jesus, eu intercedo por esse lar, por essa casa. Nós dobramos nossos joelhos aqui, e como Pedro orou naquele quarto para aquela mulher que não tinha mais solução, não tinha mais resposta, ninguém mais nessa terra poderia fazer algo, já tinha acabado todas as soluções, ela estava morta. Mas quando ele se colocou de joelho, quando ele orou ao Senhor, quando ele expulsou toda a incredulidade que estava naquele quarto, naquele ambiente, Deus, nós expulsamos toda a incredulidade, falta de fé que está nesse coração, que está nessa casa, toda a incredulidade que está na sua igreja, aqueles que não creem, aqueles que não confiam, aqueles que duvidam. Deus, esse espírito maligno tem que sair, pois a sua igreja vai se prostrar, vai se dobrar, e é de joelho que a gente consegue, Senhor, dormir, descansar sem cair, como um pássaro que é sustentado durante a noite toda, com vento, com chuva, porque ele sabe dobrar seu joelho, então ele fica preso, seguro. Deus, nós queremos descansar no Senhor. Ensina teu povo, teu filho, ensina a tua igreja a se prostrar, orar e se ajoelhar, se render. Deus, dá um coração humilde para obedecer a sua palavra, buscar o Senhor em primeiro lugar. Nós intercedemos agora que venha, Senhor, um avivamento, mas eu sei que para vir um avivamento haverá um arrependimento. Deus, traga arrependimento sobre a sua igreja, que a igreja possa, Senhor, voltar ao Senhor na oração, nos joelhos, possa te buscar, diferente de uma multidão que iria assistir, queria ver. Os discípulos queriam aprender e queriam fazer. Em nome de Jesus, levanta uma igreja que aprenda, que faça. Levante um povo que possa ser tocado pelos discípulos. Oh Deus, seus discípulos ainda estão aqui. Levanta, Senhor, seus discípulos. Enche, Senhor Jesus. Deus, nós queremos pedir que o Senhor levante seus Pedros, que vão entrar nas casas e vão orar por enfermos, que vão orar, não vão ter medo de coisa algumas, mas a palavra do Senhor vai estar com eles, eles vão expulsar todo o mal, e eles vão levantar o enfermo, vão levantar o abatido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante, Senhor, discípulos, apóstolos como Paulo, que oram, que intercedem. Senhor, nos dê o coração de Jesus, que se rende à vontade do Pai e obedece, em nome de Jesus. Eu oro por milagres nesse lar e nessa casa. Eu oro por uma manifestação do poder de Deus. Eu repreendo, como o Pedro expulsou todas aquelas pessoas, aqueles espíritos que estavam desconfiando, que estavam desacreditando, que tinham incredulidade, que estavam ali para alimentar a morte, a doença, para ficar ali cultivando o mal. Ele tirou. Ele falou: vocês não podem ficar aqui porque Deus vai curar, Deus vai agir, Deus vai restaurar. Eu oro para que haja um milagre nesse lar, nessa casa, a partir de um coração que busca orar, busca a Deus, busca aprender e falar com Deus, e se render de joelhos aos teus pés. Em nome de Jesus, abençoa as pessoas que estão nos ouvindo, abençoa toda a sua igreja, abençoa os irmãos que estão aqui conosco. Eu quero pedir uma porção dobrada sobre esses irmãos, e pedir que o Senhor venha protegê-los, que por estar na tua casa, por estar aqui, Deus, o Senhor protege, nenhum vírus, nenhum mal, praga alguma chegará na tua
vida. Em nome de Jesus. Deus, toma essa casa agora que está nos ouvindo, trazendo paz, enchendo de alegria, porque quando o Senhor estava presente, havia festa, havia alegria, havia abundância de alimento e havia vida. Que o Senhor agora possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Amém, irmãos. Pode se levantar. Você que está nos ouvindo na sua casa, Deus abençoe. Amanhã estaremos de volta às 18h30. Nós vamos terminar com louvor. E eu oro para que Deus abençoe sua vida. Que você possa buscar o Senhor em oração. Que você possa falar: Senhor, eu quero aprender a orar com Jesus. O Espírito Santo está aí ao seu lado. Você pode abrir suas mãos, pode colocar de joelho. Você vai ter uma experiência tremenda com Deus. Depois você pode nos contar, e nós queremos convidar você para dar seu testemunho e falar com Deus. Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor seja glorificado através do seu testemunho e da sua vida, em nome de Jesus. É o melhor lugar, a tua doce presença. 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 É o melhor lugar. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Recebe esse tempo, Deus. Recebe corações que verdadeiramente se dobraram diante de ti e os leva a mais profundo intimidade contigo. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, igreja. O Espírito do Senhor te conduza a esse lugar de intimidade. Uma boa noite em nome de Jesus. Amém.